E aí, galera, vamos a mais uma aula de literatura. Agora, uma aula sobre, enfim, o movimento classicista. Então, vamos começar aí com uma imagem linda do Sandro Botticelli, O Nascimento de Vênus. Adoro esse quadro. Aliás, que professor de literatura não gosta desse quadro? Belíssimo. E ideal para a gente iniciar nossa conversa a respeito do classicismo. Nosso foco será em Camões, tá? Então, embora tenhamos muito a falar quando trata-se de classicismo, não dá tempo, né, nessa aula, senão eu vou precisar de outras para abordar outros autores, e mesmo para falar de Camões é muita informação. Então, vou abordar um pouquinho da obra dele com uma ênfase maior nos Lusíadas, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que o classicismo é o ponto maior aí da literatura renascentista para Portugal, pelo menos, né? Então a gente tem aí um renascimento que traz de volta todo um resgate, toda uma retomada da cultura clássica greco-romana. E dentro do Renascimento, nós teremos dois movimentos aí literários, né? A gente vai ter o humanismo, já vimos, já tem uma aula minha sobre ele. Vimos que o humanismo começa já com essa tendência, só que o humanismo ainda estava ali na transição, né? Entre Idade Média e as novidades todas aí da Era Moderna com o Renascimento. Nós teremos já o classicismo como ponto alto. Pronto, não é mais transição, já é sim, agora acabou, é retomada da Antiguidade Clássica Greco-Romana. E com diversos movimentos artísticos aí acontecendo, né? Por isso que para a aula de hoje eu coloquei várias telas aí com quadros, com esculturas, né? Não dava para faltar, não tinha como faltar para falar de classicismo, a gente não trazer um pouco também do visual do que era feito na época, tá? Bem, o Renascimento ocorre, já traz aí uma série de mudanças, então a gente tem aí séculos 15, 16, com muita mudança, com muita coisa acontecendo, um desenvolvimento científico e cultural ali, ó, a mil, muita gente surgindo, então a gente tem Da Vinci, Michelangelo, fora, né, no campo científico, muita coisa acontecendo, então o mundo crescendo, né, tá tudo a mil ali, e claro, uma visão antropocêntrica já fixa, né? O que já no humanismo nós vimos do antropocentrismo surgindo, da igreja sendo deixada um pouco de lado, não é mais o teocentrismo, Deus como centro de tudo, mas o homem aqui fica cada vez mais forte, tá? Bem, o que mais estava acontecendo? Né? Não é só essa novidade toda artística aí com o Renascimento. Nós também temos aí a Europa bombando com a questão do mercantilismo, né? Aí você fala, a mesma coisa lá do humanismo, sim, né? O movimento seguinte. Então, só que a economia mercantilista já está fixa aí, né? Já se fixou, já está ganhando toda a Europa, a burguesia já está ali dominando a questão financeira dentro da Europa e por conta dessa economia mercantilista, a gente vai ter uma valorização muito grande dos bens materiais. Então, quando eu coloco aqui valores terrenos, nesse sentido, a questão dos bens materiais, da prosperidade econômica que está muito grande. Então, pensando em Portugal, já que nossa aula é para falar do classicismo lá, né? A gente está focado em Portugal, a prosperidade que Portugal atinge por conta da expansão marina, da questão do crescimento aí marítimo muito grande, da conquista de território, de comércio marítimo, o que acontece? Isso mexe muito com a cabeça das pessoas, com aquela coisa de, pô, a prosperidade econômica, eu posso ter mais, então o desejo de desfrutar o que essa riqueza pode me proporcionar, né? A vida na cidade, então já com o fim aí do feudalismo, isso muito forte, as cidades vão crescendo e aí esses valores terrenos vão aumentando cada vez mais, tá? Outra coisa que passa a ser muito valorizada, a gente já falou nisso no momento do humanismo, é a questão do pensamento racional. Então, a razão passa a sobrepor
a emoção, a sobrepor a fé, principalmente. Tudo pode ser explicado através da ciência, tá? Bem, e aí, com essa questão da razão que está acima de tudo, isso vai ser trazido também para a obra de arte, seja ela uma pintura, uma escultura, ou seja, a literatura. Então, a gente vai ter aí a razão ajudando a controlar as emoções. Então, tem uma busca muito grande pelo equilíbrio, tá? Então, essa busca do equilíbrio entre sentimento e razão vai ficar muito forte. Então, acho que não tinha imagem melhor aí do que o Homem Vitruviano do Da Vinci, para nos fazer refletir um pouco a respeito disso, dessa questão do equilíbrio, tá? Bem, o classicismo, enquanto movimento literário, vai valorizar muito as realizações humanas, tanto que a maior obra portuguesa do classicismo é o grande épico Os Lusíadas, do Camões, que mostra essa é uma grande realização humana, mas eu vou falar dele daqui a pouquinho, tá bom? Bem, temas que serão muito explorados aí, a moral, a filosofia, a religião, a mitologia. Você vai falar, nossa, não é contraditório, né? A religião e a mitologia aparecerem? Né? Porque a mitologia, pensando na mitologia clássica greco-romana, vários deuses e tal, é contraditório com a religião cristã, né? Que Portugal prega, que a Itália, né? Aliás, a Itália é o berço de tudo. Como assim? A mitologia entra como um elemento cultural. Então, a presença dos deuses, dos heróis, são sempre elementos culturais, tá? Outro tema também que será bastante explorado é a questão política. Os poetas, os grandes artistas clássicos buscaram sempre uma perfeição estética. Vejam, por isso que eu coloquei o quadro aqui do Michelangelo, A Criação do Homem. A pintura, perdão, não é um quadro. A pintura, por quê? A gente tem aí, através da pintura, a gente observa o quão preocupados eles estão com essa perfeição estética, né, em mostrar detalhadamente como era. E aí, isso também vai acontecer na literatura, essa busca por uma perfeição, pelo poema perfeito, a métrica perfeita, a rima perfeita, tá? A pureza de equilíbrio e formas, então tem que ter aí o equilíbrio que a gente falou há pouco também, né? E também racionalismo, a razão acima, nacionalismo, os Lusíadas de novo mostrando esse lado, e o cientificismo, tá bom? Então, tudo isso que vai estar dentro do classicismo português. E quando começa, enfim, o classicismo em Portugal? Em 1527. Como falei na aula do humanismo, não, é a data, então começou, deixou de existir o humanismo nessa data e começa o classicismo. Não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Lembrem-se de que essas datas são apenas para fins didáticos, tá? Mas é em 1527 que o Sá de Miranda traz várias novidades da Itália, né? Ele foi para lá e para estudar e tal, e traz muita coisa nova, traz muito do que ele conheceu aí do Dante Alighieri, da Divina Comédia, do Francesco Petrarca. Você vai falar, professor, os mesmos que a gente falou lá no humanismo, sim, só que ele traz essas novidades para Portugal, e aí ele começa a escrever e surgem outros artistas, como o grande Camões, que seguirão esse modelo. Tá? O modelo do Petrarca na questão do soneto, que lá no humanismo Portugal, no humanismo Portugal, eles não seguem esse padrão, né? Eles mantêm a métrica da medida velha, tá? Aliás, por falar nisso, esses traços medievais a gente ainda vai encontrar nos grandes escritores portugueses. Ainda mesmo Camões, que poxa, super famoso pelos seus sonetos, ele tem vários poemas usando a medida velha, que são as redondilhas. Para quem não lembra, redondilha maior são poemas com 7 sílabas poéticas, redondilha menor, poemas com 5 sílabas poéticas, tá? Isso era lá típico da Idade Média, das cantigas. Então, eles ainda trazem muitos desses traços. Então, mesmo eles, o Camões, o Sá de Miranda, produzindo sonetos, produzindo esse poema novo, eles ainda trazem essa herança aí da medida velha, tá? E lógico, mas aí eles vão inovar com a medida nova. A medida nova vai ser o quê? Vai ser o verso decassílabo.
ou seja, verso com 10 sílabas poéticas, tá? Que aí, lá na Itália, recebe o nome de dolce estilo novo, doce estilo novo. Então, esse doce estilo novo pega e fica em Portugal, tá bom? Ah, esqueci de comentar, quando acaba? Quando a gente tem como uma data aí para o fim do classicismo, a morte do Camões, que foi o grande escritor clássico português, tá? Aqui só alguns exemplos para vocês, né? Para a gente ver versos decassílabos, a medida nova, como ele funcionava e a importância dele para o classicismo, principalmente lá para o poema épico, porque nele a gente vai ter uma sonoridade diferente. Não é só o fato de ter as 10 sílabas poéticas, mas também nós teremos a sílaba tônica do verso, né? Diferenciada do que era na medida velha. A gente tem aí o verso heróico, típico aí dos poemas épicos, na sexta e na 10ª sílabas as fortes, ó. Habita 5 vezes a pressa. A gente tem aí a sexta e a 10ª marcando. Já tem outros versos em que também, sendo decassílabos, a gente tem outras sílabas tônicas, a 4ª, a 8ª e a 10ª. Seria o verso sáfico aí, tá? Mas já mas já o planeta que o céu primeiro. Então, a gente tem aí 3 sílabas fortes, tá bom? Formas importantes para o classicismo em Portugal, enfim, que vem como herança do Renascimento. O soneto. Então, o soneto, para nós aqui, é o mais famoso, né? São aqueles poemas com, lembrando, 2 quartetos, ou seja, as 2 primeiras estrofes com 4 versos, e as 2 últimas, 2 tercetos, com 3 versos, tá bom? A sextina, são 6 sextilhas e um terceto, e as oitavas, estrofes com 8 versos, e aí um esquema de rima AB, 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 CC, tá bom? Que a gente vai ver bastante. E as formas livres ainda tem outras formas, tem, tudo que eles vão herdando, que vão trazendo do clássico, modelos clássicos aí, ó. A écloga com temas campestres, que a gente falou lá do Gil Vicente, né, com os autos pastoris. A gente tem a elegia, com um tom mais triste, e a ode, caráter festivo, triunfante, enfim. São esses os modelos clássicos, tá bom? Aqui um modelo de um soneto do Petrarca, tá? Para mostrar para vocês bem a questão da perfeição estética e também traz para a gente muito da questão do equilíbrio, tá? Razão, emoção, tá? Não achem que, se tem equilíbrio não vai ter amor. Vai sim, vamos falar de amor também, né? Olha só, se não é amor, o que é isto que experimento? Mas se é amor, por Deus, que coisa é essa? Se boa, por que tem ação perversa? Se má, por que é tão doce o seu tormento? Se ardo por querer, por que o pranto e o lamento? Se o faço de mau grado, que vale lamentar? Ó viva morte, ó deleitoso penar, como podes tanto sem meu consentimento? E eu consinto, sem razão pranteio. A tão contrário vento em frágil barca, eu vou para o alto mar e sem governo. É tão grave de erro de ciência parca, que eu mesmo não sei bem o que anseio, e tremo em pleno verão e ardo no inverno. Aí a gente tem a questão das figuras de linguagem utilizadas, mas você veja que ele busca o equilíbrio, ele busca razão para explicar o sentimento, para explicar o amor, tá? Então, um pouquinho de algumas características que eu apresentei a vocês. E, enfim, vamos a Camões. E eu não poderia começar a falar de Camões se não fosse com uma citação dele, com uma fala dele, que inclusive mostra que, caramba, o classicismo acaba em Portugal com Camões. Vejam só. E assim acabarei a vida, e verão todos que fui tão afeiçoado à minha pátria, que não somente me contentei de morrer nela, mas de morrer com ela. Porque ele morre quando Portugal também está declinando, né? Portugal cai, né? Deixa de ser toda aquela glória, tudo que Portugal alcançou, e Camões morre nesse momento, como morre também o classicismo português. Bem, Camões é a expressão máxima do classicismo em Portugal, é o grande nome. Mas não é
o Sá de Miranda que trouxe tudo de novo lá da Itália. Não, não é. O grande nome é Camões. E Camões vai escrever de tudo, tá? Ele vai escrever soneto, ode, ecloga, elegia, todos esses que eu mostrei na tela anterior para vocês, tá? Mas a parte mais famosa da sua obra são os sonetos, tá? Não vou dar ênfase nessa aula para os sonetos, para a lírica, vai ter uma outra aula para isso, para a gente ver um pouquinho mais de Camões, mas vou dar mais ênfase para a poesia épica, porque é o grande poema épico, é o que a grande obra que enaltece Portugal, que mostra o registro de Portugal enquanto a maior nação europeia aí para o século XV, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas obras. Aqui, só para vocês terem, como eu falei há pouco, Camões, ele vai também ter o momento de estar preso ali à tradição medieval, escreve alguns versos na Medida Velha, mas vou passando por aqui. Aqui a questão do soneto eu já apresentei para vocês, né? Como é o formato dele, mostrei um soneto para vocês do Petrarca, mas na questão da poesia lírica camoniana, a gente vai ter aí a influência, claro, clássica, só que a gente pode dividir em 3 tópicos. A gente tem os poemas em que ele aborda a questão do desconcerto do mundo, a gente tem os sonetos das mudanças constantes, sofrimento amoroso, tá bom? Mas como eu disse, não é foco para essa aula, apenas para mostrar a vocês, tá bom? Aqui tem um soneto super bacana dele, em que ele traz toda uma reflexão a respeito do seu desconcerto do mundo, tá bom? Mas infelizmente vou passar por ele, fica para uma próxima aula. Vamos à épica camoniana, vamos à grande obra, Os Lusíadas, obra encomendada, né? E obra que Camões leva anos na sua produção, segue, né, para essa obra o modelo dos grandes clássicos, dos grandes épicos de Horácio e de Virgílio. Então ele vai seguir lá o modelo da Eneida do Horácio, tá bom? E Horácio, por sua vez, vai beber lá no Homero com Ilíada e Odisseia, que são obras, para lembrar rapidamente, para quem não lembra o que é um épico, os poemas épicos vão trazer o quê? Grandes feitos de uma nação. E se vai trazer grandes feitos de uma nação, vai mostrar que passa por dificuldades, por guerras, vai ter que ter uma figura de um herói, tá? Tô simplificando ao máximo, gente, por favor, tá? Tem que retomar, estudar o épico para poder voltar para esse ponto. Se for o caso, dá uma pausa aí na aula, vai lá, estuda um pouquinho, busca informações sobre o poema épico e volta para cá. Beleza? Fez isso? Voltou? Então vamos seguindo. Bem, Camões, lógico, seguindo o modelo desses grandes clássicos, o que ele faz? Ele conta as conquistas de Portugal. Então, ele vai enaltecer Portugal enquanto nação, falando das grandes conquistas. Aliás, ele conta toda a história de Portugal, de seu nascimento até o momento, que eu já falo qual é. E ele vai passar, então, por todas as glórias, os reis do passado, passar pelo grande auge português, que são as grandes navegações, né, mostrando toda a glória. Haja visto o título da obra, Os Lusíadas, fazendo referência ao quê? Ao povo lusitano, que são os portugueses. E vejam quanto eles estão se enaltecendo, eles estão se considerando aí, porque você tem aí luz de luz, então como se eles fossem a luz do mundo. Olha só, é forte isso, né? Bem, qual é o foco dos Lusíadas? Você vai lá, você acabou de falar, Débora, pelo amor de Deus, para de ficar chovendo molhado. Você acabou de falar, vai falar das conquistas de Portugal, de como virou uma grande nação e tal. Sim, mas tem um tema central a obra. O tema central será o quê? A viagem de Vasco da Gama às Índias. Então, a viagem de Vasco da Gama para chegar à Índia. Então, por isso que eu coloquei essa imagenzinha aqui de um mapa que mostra bem pra gente, tá? E eu gosto bastante dessa imagem porque ela traz, né, as datas e ajuda a entender um pouco melhor a obra quando vocês fizerem a leitura dos Lusíadas. Bem,
Outro foco também da obra, claro, outra característica, porque a característica do poema épico é trazer a mitologia. Então tem o lado da mitologia aí com a disputa bem forte entre os deuses. Então os deuses disputando aí o seu poder, quem pode mais, e aí vem a história de que um vai defender um povo, outro vai ficar contra. Tá? Então sempre tem essa disputa dos deuses. Se você lembrar do Ilíada, começa tudo assim, né? Não foi o Paris que raptou Helena lá do nada, não é bem assim. Começa com a história de que da briga entre as deusas para ver quem era mais bela, né? Vem a história lá do pomo. Então, a gente tem tudo um contexto mitológico. E aí a deusa que protege, a deusa que fica contra. Aqui também nós teremos a disputa entre os deuses. Tá? E aí, como toda boa obra épica, ele vai usar a técnica grega da in media res, ele começa pelo meio. Então, é uma narrativa que ela não é linear, ela não vai ser cronológica, tá? Camões não começa narrando quando surge Portugal, da sua história. Então, não começa assim. O primeiro canto, que, aliás, a obra é dividida em cantos, né? Os cantos seriam uma espécie de capítulos aí. E aí, ele não começa lá no primeiro canto contando como é que nasce Portugal. Não, ele começa narrando do meio, tá? Então a história começa pelo meio. E aí depois acaba voltando para um ponto em que eles estão, tá bom? E outro ponto super importante dos Lusíadas, enquanto todo bom clássico precisa ter um herói. Tem que ter uma figura heróica. Que é muito comum a gente achar que o grande herói é Vasco da Gama. Você fala, é Vasco da Gama, o cara é o grande herói. Ele é, sim, um herói dentro da obra. Mas ele não é o grande herói. O grande herói da obra é o povo português. Tá? Então, é enaltecer Portugal enquanto nação. Vejam, ó, lembra da frase que eu li há pouco para vocês de Camões, que ele era bem nacionalista, né? Ele exalta bem a sua pátria. Então, é um grande presente que ele deixa aí. Aqui é o comecinho dos Lusíadas, né? Então, ele começa falando as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Vou parar por aqui, só nessa primeira estrofe. Vejam nesses versos, ele enaltecendo e elogiando. Olha, vai além da força humana. Ó, já mostrando quão heróico é esse povo, tá? Aqui o mapa ampliado que eu coloquei há pouco, mostrando a viagem que Vasco da Gama faz no ano de 1497. Então, tem uma data exata. E aí a gente tem aí o caminho percorrido. Quando ele começa a narrar os Lusíadas, onde ele está, né? A história começa onde? A história começa desse pedacinho aqui. Eles estão mais ou menos aqui, tá bom? Eu trouxe na próxima, numa tela para frente, detalhado para vocês verem, tá bom? E ele também segue o padrão, a estrutura do poema épico, que é qual é a divisão? Como é que funciona? Quais são as partes? Proposição. Então, a gente tem aí a proposição, que é o começo, são as primeiras 3 estrofes, que é quando ele apresenta o assunto. A primeira estrofe que eu li para vocês ali há pouco, né? Apresenta os feitos heróicos portugueses, é nesse momento. Então, ele anuncia, ele apresenta o que será cantado nesse poema. Depois vem a parte da invocação, pede-se ajuda divina, ele vai pedir aí a ajuda das musas do Rio Tejo, em Portugal, né? As Tágides, ó, a mitologia já entrando, são as estrofes 4 e 5, seguindo o modelo clássico sempre. A dedicatória, então ele tem que dedicar, ele tem que oferecer esse grande poema a alguém, será quem? Ao famoso Dom Sebastião, que aí são as estrofes 6 a 18. Aí a narração mesmo, quando vai começar a história, né? Quando começa a história sendo narrada? Na estrofe 19 do canto 1. Tá? Então vejam, ó, boa parte da estrutura do poema épico tá ali já no primeiro canto, porque depois da estrofe 19 do canto 1 até o canto 10º, a estrofe 144 do 10º canto, vai ser a parte narrativa, é ele contando.
estão narrando a história de Portugal ali. E por fim, a última parte é o epílogo, que é a conclusão do poema com as 12 últimas estrofes dele, tá bom? Bem, aqui eu trouxe na próxima tela para vocês a divisão, né? Um resumo do resumo, né? Do enredo, o que vai acontecer. Como eu disse, começa contando pelo meio, em média res, depois de atingir todas as partes anteriores aqui que vimos. Depois dele apresentar o tema, fazer a invocação, a dedicatória. Aqui eu estou pensando já na narrativa mesmo. E aí ele conta de uma briga que vai rolar lá no Olimpo entre os deuses, né? Decidindo se vão ou não vão apoiar Vasco da Gama. Baco tá totalmente contra. Lembra Baco, deus do vinho, da festa, tal? Baco é totalmente contra. Fala, não vou apoiar, sou contra isso, tal. Júpiter, Vênus e Marte são a favor. Só que a grande defensora dos portugueses vai ser Vênus, né? Ela que vai ali todo o tempo ter vários atritos com Baco para defender o povo português. Depois lá dos cantos, isso vai estar dentro do canto 1, do canto 2, né? Mostra ali o percurso deles em Melinde, seguindo, né? Encontrando dificuldades que Baco vai apresentar durante o caminho, fazendo-se passar por um humano ali e enganando as pessoas, espalhando, disseminando mentiras a respeito dos portugueses. Aí, dos cantos 3 e 4, é um momento que aí tem toda a história de Portugal sendo narrada, tá? Que eles chegam a Melinde e aí o rei de Melinde os recebe muito bem, né? Ó, Vênus por trás ali ajudando, e aí ele pede, perdão, o rei pede para Vasco da Gama contar a história de Portugal. Aí ele começa. Então ele começa a narrar toda a história de Portugal e tudo mais. Lá no canto 5, a gente tem ele contando, porque ele conta toda a história de Portugal até chegar ao ponto da viagem que eles estão fazendo. O ponto da viagem tá lá no canto 5, que aí ele conta a partida deles de Portugal, tá vendo? Ó, bem no meio. Então, aí ele conta como foi a saída de Portugal, depois mostra eles saindo no canto seguinte, no 6, eles saem de Melinde e vão para Calicut, na Índia, então a chegada deles, enfim, na Índia. Os cantos 7 e 7 a 9, eu coloquei um E, gente, devia ser um A aqui, perdão. Do 7 aqui. Do 7 ao 9, a gente vai ter aí o período que eles passam na Índia, né? E os cantos 9 e 10 aí, a volta deles para Portugal, e aí vem o episódio da Ilha dos Amores, tá? Que esse episódio? Bem, a obra, ela é repleta de episódios. Desculpem ter tanta coisa aqui escrita na tela, perdão. Vamos lá. Esses episódios, eu selecionei alguns para apresentar rapidinho, prometo para vocês, bem rapidinho, a aula já está acabando. A gente tem aí o episódio de Inês de Castro, episódio do Velho do Restelo, episódio do Gigante Adamastor e episódio da Ilha dos Amores. O que ele vai trazer em cada um desses episódios, tá? Que estão dentro da narrativa, tá? Do ponto em que Vasco da Gama está contando a história de Portugal para o rei de Melinde, ele conta a história de Inês de Castro, o ponto lírico, o ponto do amor dentro dos Lusíadas, lindíssima história, né, de amor real aí, de uma plebeia com um príncipe, com um rei, um amor proibido, que é lógico que vai terminar em uma grande tragédia na morte dela, mas o seu amado se vinga, mandando coroá-la depois de morta e matando seus algozes, tá bom? Estou simplificando ao máximo. O Velho do Restelo, que é o momento que eles estão partindo de Portugal e vem um velho no meio da multidão e começa a falar, detonar, falar coisas que eles estão procurando, que eles só estão preocupados com fama, com glória, e estão deixando suas famílias, e prevendo já uma decadência futura de Portugal. A gente tem o Gigante Adamastor, tem que ter um monstro, em todo bom poema épico precisa ter um monstro, e aí a gente tem o Gigante Adamastor, que seria o ponto que eles estão no Cabo das Tormentas, então sul do continente africano, né? Uma região difícil, dizem os navegadores até hoje, para passar, e aí surge esse gigante ali tentando impedir, mas não consegue. Então tem toda uma história lendária ali por trás dele. E a Ilha dos Amores, gente, um bando de homem, perdão, passei uma para frente. Um bando de homem sozinho,
né, viajando há quanto tempo, encontra uma ilha. Então, Vênus, deusa do amor, presenteia os portugueses com essa ilha cheia, repleta de ninfas. Eles vão viver o amor, vão aproveitar ali. É um momento importante, porque é um momento que Vasco da Gama, seguido por Tétis, ali levado por Tétis, passa aí para o outro ponto que eu coloquei no final agora, tem o episódio da Máquina do Mundo, quando ela apresenta a ele o futuro, né, de Portugal, o futuro dos portugueses, ela prevê a questão da descoberta do Brasil, descoberta, né, não gosto desse termo, mas enfim, da chegada deles ao território brasileiro, tá? E é aí que termina essa grande obra épica, Os Lusíadas, tá? Então, espero ter ajudado, espero que vocês tenham pego um pouquinho de Camões, é pouco tempo para falar dele, então procurem ler, estudar um pouco mais e, se possível, claro, leiam os Lusíadas, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.